Queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulo 5, e nós iremos do verso 10 até o final dessa sessão, verso 20. Amós, capítulo 5, versos 10 a 20, dando continuidade à nossa série de estudos no livro do profeta que tem esse nome, Amós. Ouçamos a leitura. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem, não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Até aqui as palavras do profeta Amós para essa manhã. Irmãos, oremos mais uma vez. Pai querido, na Tua presença estamos, tendo já cantado os Teus louvores, tendo nos consagrado a Ti, tendo feito orações em nome de Jesus, agora suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão destas palavras, ditas pelo Teu servo há tanto tempo atrás. Ajuda-nos a entender o sentido delas e o que elas representam para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os moradores do Reino do Norte, a nação de Israel, a quem o profeta Amós dirige estas palavras, eles estavam absolutamente convencidos de que Deus estava com eles. Inclusive aqui no capítulo 5, verso 14, essa convicção aparece quando Amós diz assim, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Era isso que eles diziam. O Senhor dos exércitos está conosco. Essa era a convicção dos judeus que moravam no Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Isso significava que aqueles judeus estavam convencidos de que Deus era ao lado deles, que Deus estava a favor deles, e que Deus os abençoava, protegia e fazia prosperar, e que, portanto, nenhum mal poderia acontecer com eles, porque Deus está conosco. Era essa a convicção. Ao mesmo tempo, é curioso isso, ao mesmo tempo que eles estavam convencidos que Deus estava com eles estavam vivendo muito longe de Deus, como nós temos visto aqui nas denúncias de Amós. Eles ofereciam a Deus um culto falso em lugares que Deus não determinou e não de acordo com a orientação de Deus. Eles adoravam deuses falsos, adoravam 2 bezerros de ouro feitos pelo rei Jeroboão I. Além disso, eles cometiam todo tipo de injustiça social, oprimindo os pobres, corrompendo o direito, aceitando suborno. Mas de onde vinha então essa esquizofrenia espiritual? Como é que alguém pode achar que Deus está com ele, ao mesmo tempo em que essa pessoa anda de maneira contrária à maneira de Deus? Alguns pontos contribuíam para isso que nós chamamos da teologia do Reino do Norte. Ou seja, você pensar que Deus é completamente a seu favor e que nada de mal vai lhe acontecer, mesmo que você esteja andando fora dos caminhos de Deus. Primeiro, uma interpretação errada da aliança. É verdade, Deus tinha feito uma aliança com Israel. Deus tinha chamado Abraão, tinha feito promessas, deu a circuncisão, fez a mesma coisa com o filho de Abraão, Isaque, fez a mesma coisa com o filho de Isaque, Jacó, fez a mesma coisa com os descendentes de Jacó, as 12 tribos, tirou esse povo da terra do Egito, deu a lei no Monte Sinai, e Deus disse, eu sou o Deus de vocês, e eu escolhi vocês de entre todas as nações da terra. Quem não se sentiria protegido, seguro, e dizendo assim, Deus é conosco? Deus nos escolheu de entre todas as nações da terra. Somente conosco Deus fez uma aliança. Além disso, eles iam adorar a Deus em locais
que deixavam claro que Deus era com eles. Betel, que era um dos centros de adoração no Reino do Norte, significa casa de Deus, nome que Jacó deu. Essa é a casa de Deus, lá em Betel. Tinha também Gilgal, que foi o primeiro acampamento militar de Josué. De lá, os exércitos de Israel saíram para conquistar a terra prometida. Deus nos deu essa terra, era isso que Gilgal significava. Eles iam adorar também Berseba, que significa Deus está conosco, porque lá Deus apareceu a Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os três Deus disse: eu estou com vocês. Então, aqueles locais históricos onde a tradição dizia Deus está conosco, a ida àqueles locais fortalecia a impressão dos israelitas de que Deus estava com eles. Afinal, a nossa tradição ligada a estes locais conta a história de como Deus apareceu aqui e disse que estaria com todos os seus durante todo esse tempo. Além da aliança, além da terra, além dos centros de adoração com significado histórico e tradicional, os israelitas também estavam prosperando financeiramente. Jeroboão II, que era rei nessa época, era um economista muito bom e um estrategista militar de primeira. Israel tinha tido vitórias significativas contra algumas nações ao redor e o reino estava prosperando muito bem, não é? A bolsa subindo, o dólar descendo, estava uma maravilha naquela época. Então, como é que Deus não seria conosco? Claro que Deus é conosco. Olha aí a prosperidade, olha aí a vitória sobre os inimigos. É verdade que tinha havido secas, que tinha havido fomes, que tinha havido pragas, que tinha havido pestes, umas pequenas derrotas militares, mas o povo dizia: isso aqui é acaso, isso são só circunstâncias, enquanto que Amós já tinha dito que tinha sido Deus que tinha mandado para tirar o povo daquela sonolência espiritual, daquela interpretação errada de todas estas coisas. Essa teologia do Reino do Norte, portanto, era a convicção de que a presença de Deus se media pela prosperidade financeira, pelas vitórias particulares, pela aliança que Deus tinha feito com eles, pelo fato deles irem todos os sábados para estes centros de adoração históricos e ali adorar a Deus através do bezerro de ouro. Ao mesmo tempo, eles viviam uma vida de pecado, uma vida egoísta, uma vida voltada para a satisfação dos seus prazeres, e eles inclusive até queriam o dia do Senhor, que era o dia esperado pela nação de Israel, em que o Messias, o Filho de Deus, haveria de vir pessoalmente ao encontro do seu povo, liderando os exércitos de Israel contra todas as nações do mundo e colocando Israel como a principal nação, dando início ao reino messiânico. Eles desejavam muito, queriam que esse dia chegasse logo, para que então o sucesso de Israel, aquela prosperidade se tornasse uma coisa gloriosa e sem proporção. O objetivo de Amós aqui no seu livro todo e nessa passagem aqui em particular é mostrar a terrível verdade de que Deus estava ausente deles e que eles estavam lendo errado a tradição, a aliança e os sinais de prosperidade. Amós, na verdade, está dizendo que se Deus viesse ao encontro deles, não seria motivo de alegria, mas de horror e de medo e de pavor, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amós quer corrigir aqui a crendice popular daquele povo de que Deus estava com eles a partir daqueles sinais equivocados. O povo, como eu disse, achava que a aliança garantia a presença favorável de Deus, a prosperidade que eles estavam gozando era prova evidente disso, e que, portanto, que viesse o dia do Senhor, para que Deus então completasse aquilo que já tinha começado, que era dar prosperidade, vitórias a todos eles. Deus, na verdade, estava longe. E os motivos estão aqui. Do verso 10 a 13, Amós recapitula o verdadeiro estado da nação. Aqui ele se dirige outra vez aos juízes corruptos e poderosos insensíveis, que ele já tinha mencionado no capítulo 5, no verso 7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Está se referindo aos juízes que davam sentenças amargas, é isso que alosna significa, e que jogavam por terra todas as leis e todos os direitos à base de suborno. Agora, Amós retoma o assunto, denunciando com mais detalhes ainda os pecados que aqueles juízes, aqueles magistrados, os nobres e os poderosos estavam cometendo em Israel, ao mesmo tempo que achavam que Deus estava com eles. Amós diz no verso 12 que Deus sabe muito bem quais são as transgressões e os pecados que a nação estava cometendo. E aqui vem o detalhamento. Amós, nesses versículos, aponta para pelo menos 6 atitudes erradas, pecaminosas daquele povo. Primeiro, e aqui o foco são os juízes, os magistrados, os que governavam a nação. Primeiro, no verso 10, eles aborreciam na porta os que o repreendiam. Verso 10. A porta era o local onde se colocavam os tribunais. Toda a cidade era fortificada, tinha muros,
e no portão principal era ali que se sentavam os juízes para julgar os casos que eram trazidos. Então, quando ele fala de porta, está falando de tribunal, porque o tribunal se colocava ali no portão da cidade. Então, ele diz aqui que os juízes aborreciam na porta aqueles que os repreendiam, que repreendiam os juízes, que tanto poderia ser os defensores dos pobres, que iam ali dizendo, mas vossa digníssima excelência não está dando direito do pobre aqui, o meritíssimo juiz está procedendo de maneira errada. Os juízes não queriam saber. Quem sabe é uma referência até para os profetas, que também denunciavam que o juízo estava sendo corrompido, que o judiciário estava podre. Eles não queriam ouvir. Eles aborreciam quem levantasse a voz para contestar as suas sentenças e as suas decisões. Eles não queriam ouvir. Além disso, eles abominavam os que falavam sinceramente, ainda no verso 10, que pode ser uma referência às testemunhas que o pobre trazia para dizer que estava sendo oprimido. E falava francamente, dizia a verdade. Olha, o juízo aqui está sendo torcido. O direito desse pobre aqui não está sendo dado. Os juízes não queriam saber. Aborreciam, detestavam, rejeitavam, não levavam em consideração e negavam assim o direito ao pobre e ao necessitado. Também no verso 11, Amós diz: vocês pisam o pobre e exigem dele tributo de trigo. Aqui era uma cobrança injusta de impostos sobre a colheita do pobre. Lembrando que Israel era uma sociedade agrária e que dependia das plantações. Os pobres geralmente arrendavam terra do rico e faziam a sua roça para poder plantar trigo, feijão, o que fosse, né, daquela época para sustentar sua casa e sua família. E aí vinham impostos sobre a colheita do pobre, impostos absurdos da parte dos ricos que alugavam a terra para os pequenos lavradores. E aí exigiam o tributo de trigo, ou seja, o tributo da própria subsistência do pobre, tributos pesados, taxas impossíveis e absurdas, oprimindo assim a terra do pobre e a sua colheita. Aí, no verso 12, diz: vocês afligem o justo aqui eram as pessoas honestas, e pode significar afligir o justo, significa trazer aflição para a alma da pessoa honesta, com impostos injustos ou com sentenças que afetam ou que prejudicam a pessoa que de fato não tinha feito nada. No verso 12, vocês tomam suborno, uma referência ao juiz. Suborno é uma tentativa de você comprar um juiz para que ele lhe dê uma sentença favorável a você, mesmo que você esteja errado. Os juízes de Israel estavam aceitando suborno dos ricos para darem sentença contra os pobres ou favorecendo os poderosos. E, finalmente, no final do verso 12, vocês rejeitam o necessitado na porta. Mais uma vez, porta aqui é no tribunal. O tribunal era lá no portão. O pobre ia lá para o portão pedir justiça contra os ricos que o oprimiam e o juiz não atendia. O juiz não tomava aquela causa, não julgava aquela causa, negando assim ao pobre o último recurso que ele tinha para escapar da mão dos poderosos donos de terra que os oprimiam e assim por diante. Deus diz no verso 12... eu estou vendo isso. Olha o verso 12. Sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Eram muitas, acabamos de ver, e eram graves. Por que graves? Porque a lei que Deus havia dado à nação de Israel através de Moisés, ela trazia provisões muito claras a respeito do pobre, do órfão e da viúva. Eles eram particularmente defendidos e protegidos pela legislação que Deus havia entregado lá no Monte Sinai. Você não podia oprimir o pobre, você não podia emprestar juros excessivos. Se você pegasse a roupa do pobre como penhor, você tinha que devolver na noite, antes da noite, porque o pobre precisava dela para se cobrir, para não morrer de frio. Se o pobre se vendesse como escravo, ele só podia lhe servir 6 anos, 7º ano era o ano da remissão, você tinha que mandá-lo livre, e assim por diante. Leis justas, maravilhosas, que protegiam o pobre. Essas leis estavam sendo lançadas fora, pisadas pelos juízes de Israel, eram ignoradas pelos poderosos, pelos donos de terra, e o resultado era a opressão dos desvalidos, do pobre, do órfão e da viúva. E Deus via estas coisas, e Deus se importa com estas coisas. Eu sei que são muitos os vossos pecados e muito graves as suas transgressões. Por isso, Deus haveria de castigá-los. Deus viria ao encontro. A ironia é essa, não é? Ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles pensavam que Deus está conosco. Deus nos é favorável. Deus está do nosso lado. E Deus diz: eu vou passar no meio de vocês, sim. Vocês estão querendo que eu vá? Eu vou passar no meio de vocês, mas não como vocês pensam. Olha o que é que eu vou fazer. Verso 11. Ele diz assim: visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado. Mansões feitas com pedra lavrada, ou seja, a mando, personalizada, com o dinheiro que havia sido extorquido do pobre, tanto pela justiça mal praticada, quer pelos impostos
mas era dinheiro mal adquirido. Amós diz: essas casas que vocês edificaram aí com o dinheiro que vocês roubaram, isso aí vocês não vão aproveitar essas casas. Da mesma forma, ainda no verso 11, vocês não vão beber do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Está vendo essa plantação de uva que você tem aí? Essas parreiras, essas videiras todas aí, com uva escolhida, de onde vocês fazem esse vinho maravilhoso? Vocês não vão beber desse vinho. Por quê? Porque eu vou passar no meio de vocês, diz o Senhor. Eu vou passar no meio de vocês. Eu virei ao encontro de vocês através da invasão dos assírios, e tudo isso que vocês construíram com esse dinheiro será tomado de vocês. Como resultado, notem aqui, é importante observar isso, que isso, construir casa e não habitar nela, plantar vinha e não beber do vinho dela, são maldições que estavam na aliança que Deus tinha feito com Israel. Está em Deuteronômio 28, verso 30 e no verso 38, diz lá muito claramente: se vocês me desobedecerem, vocês vão construir casas, mas não vão morar nelas, vocês vão plantar vinhas, mas vocês não vão beber o vinho. Aqui Amós está se referindo aos castigos da aliança. Aquela mesma aliança que o israelita julgava, que era favorável a ele, tinha condições. E ao quebrar a aliança, a espada da aliança viria sobre eles, como estava acontecendo aqui. Como resultado disso, diz Amós no verso 13, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. O prudente aqui é o temente a Deus, é o remanescente, era o povo fiel que havia em Israel ainda. Quando o juízo de Deus viesse, quando chegar o dia mau, ele ia ficar em silêncio dizendo assim: nós merecemos. Esse juízo terrível que veio sobre nós, essa invasão, a morte dos nossos jovens, das mulheres e das crianças, a escravidão de Israel, a perda da terra, merecemos por causa dos nossos pecados. Pensávamos que Deus estava conosco, mas na verdade Ele se virou contra nós, Ele é o nosso inimigo. Então quem for prudente vai ver o castigo de Deus e vai ficar quieto. Ele não vai murmurar contra Deus dizendo: por que o Senhor fez isso? O Senhor é muito duro, o Senhor é injusto. Ele vai ficar em silêncio e vai dizer: Deus é justo em seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. Nós merecemos isso que aconteceu. O que for prudente, então, vai ficar em silêncio, porque é um dia mau. E no dia mau é bom não abrir a boca para dizer besteira. Deus sabe o que faz, a gente é que não sabe o que diz. Por isso a melhor coisa é ficar quietinho quando vier o juízo, porque Deus não manda sem razão. Deus não manda sem razão. Então, queridos, é por essas coisas que Deus estava ausente. Essa é a primeira parte da mensagem de Amós hoje, nessa manhã. Por que é que Deus estava ausente do povo? Exatamente por isso, por todos esses pecados cometidos, Deus haveria de trazer o juízo. Agora, a segunda parte do verso 14 e 15, a ilusão de Israel. A primeira parte, Deus está ausente. Segundo, Israel pensa o contrário. Israel pensa que Deus está com eles. Aqui nos versos 14 e 15, nós vemos Deus, através de Amós, mais uma vez, apelando para o povo, para que o povo se volte para ele. A misericórdia de Deus é infinita, parece não ter fim. 3 vezes Deus já havia chamado o povo para se encontrar com ele. Primeiro, no verso 4 desse capítulo, assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e não me busquem nos santuários para adorar os bezerros. Segunda chamada, no verso 6 do capítulo 5, buscai ao Senhor e vivei, para que não sejais destruídos. Terceira chamada, capítulo 5, de 7 a 9, procurai o que faz as 7 Marias e o Órion e torna a densa treva em manhã. 3 vezes Deus já tinha dito: buscai-me, procurai-me, venham a mim, com isso dizendo: eu não estou com vocês. Se Deus estivesse com eles, por que ele diria: buscai-me, procurai-me? É exatamente porque Deus não estava com eles. Por isso, o apelo. E agora Amós repete o apelo, aqui no verso 14 e no verso 15. O primeiro apelo, são 2 apelos na verdade. O primeiro é, a semelhança dos outros, verso 14: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Buscar o bem e não o mal significa: arrependam-se de todas essas transgressões que eu acabei de denunciar. E se vocês fizerem isso, 2 coisas iriam acontecer. Primeiro, vocês haveriam de viver, verso 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Vivais aqui não é no sentido da vida eterna, mas no sentido de escapar da invasão dos assírios e escapar da morte que os assírios haveriam de trazer através dos exércitos. Outra coisa que haveria de acontecer se eles buscassem o bem e não o mal: Deus de fato vai estar com vocês. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Amós já fez essa pergunta aqui. Os irmãos lembram desse sermão. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Vocês estão dizendo que eu estou com vocês, mas eu não estou com vocês, porque vocês estão vivendo de maneira contrária
aquilo que eu ordenei. Se vocês querem que eu esteja com vocês, então vocês se arrependam, busquem o bem, apartem-se do mal, andem nos meus caminhos, e aí sim eu de fato estarei com vocês. O fato de que vocês são prósperos, que vocês têm saúde, que tudo vai bem na família de vocês, isso não é garantia de que Deus está ao lado de vocês. Porque Deus, na misericórdia dele, ele concede bênçãos ao justo e ao injusto, ao ímpio e ao crente. Deus abençoa todos indistintamente. Bênção material não é prova do favor de Deus. Não é prova do favor de Deus. Mas uma vida de retidão, uma vida nos caminhos de Deus, isso sim é garantia da presença dele para conosco. Segundo o apelo de Amós, no verso 15, aborrecei o mal e amai o bem. Ele dá inclusive um exemplo, né? Verso 15, aborrecei o mal, amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Porta, mais uma vez, tribunal. Estabeleçam o juízo no tribunal, ou seja, que os tribunais pratiquem o que é certo, que os juízes deem sentenças justas, que acabe a corrupção no judiciário de vocês, para que a verdade seja estabelecida, e aí eu estarei convosco. O juiz era o representante de Deus na terra, porque era ele quem interpretava as leis que Deus havia dado e aplicava entre caso e caso. Mas agora, quando os juízes corrompem a lei e aplicam a lei errado, qual a esperança do pobre e do injustiçado? Nenhuma. Por isso Deus diz como exemplo, aborrecei o mal e praticai o bem, e o exemplo é, estabeleçam a verdade nos tribunais, passem a agir da forma correta como vocês devem fazer. Se eles atendessem a estes apelos, deixando o mal e fazendo o que é bom, Deus estaria com eles em verdade. Veja como Amós diz no verso 15, aborrecei o mal, amai o bem, estabelecei na porta do juízo. Talvez o Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Já vimos que José era uma das tribos. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés, e Efraim era o filho mais forte e era a tribo mais forte das 10 tribos restantes. Então, quando ele fala casa de José, na verdade se refere às 10 tribos que compunham a nação de Israel no norte. Se vocês se arrependerem, talvez Deus vai ter compaixão do que sobrar das 10 tribos. Talvez está colocado aqui para dizer que Deus não tem a obrigação de ser misericordioso com ninguém. Talvez Deus tenha misericórdia. Se você se arrepender e se converter dos seus pecados, talvez Deus vai ter misericórdia de você. Porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Ele não é obrigado a dar sua misericórdia a ninguém. Ele não é obrigado a salvar ninguém. Ele não é obrigado a libertar ninguém, a curar ninguém, a fazer o bem a ninguém. Ele faz de acordo com a sua vontade. Agora é claro que a Bíblia diz que Ele se compadece do contrito, que Ele ouve a oração do abatido, que Ele atende o clamor do justo. E Deus está mais propenso a atender e dar misericórdia àqueles que o humilham do que ao endurecido, ao rebelde, ao cego que anda na religiosidade falsa dos seus caminhos, pensando que Deus está com ele. Talvez Deus tenha misericórdia se você se arrepender. Muito bem. E aí, finalmente, no verso 16 a 20, ele fala da presença do Senhor, que era aquilo que os israelitas tanto queriam. Deus estava chegando. Eles não queriam Deus, não diziam que Deus estava com ele? Tudo bem. Deus estava chegando. Deus já até tinha marcado o encontro. Lembra do sermão que ele disse assim, prepara-te para te encontrares com o teu Deus? Deus já até tinha marcado o encontro. Vocês estão dizendo que eu estou aí? Eu não estou não, mas eu estou indo. Prepare-se porque eu vou me encontrar com vocês. Estou a caminho, se prepare para esse dia. Que é o ponto aqui de Amós, do verso 16 até o verso 20. E Amós diz, a presença do Senhor entre vocês não será motivo nenhum de alegria. Na verdade, quando Deus chegar, vai ser motivo de muito choro. Verso 16. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto. E em todas as ruas dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, choro, ranger de dentes, lágrimas. É isso que vai acontecer, diz Amós. Por quê? Final do verso 17. Porque passarei pelo meio de ti. Ué, não é isso que vocês queriam? Que Deus viesse ao encontro de vocês? Deus está dizendo, tá bom, eu vou passar pelo meio de vocês. Mas isso não vai ser nenhum motivo de alegria. Isso vai ser motivo de lágrimas, de choro, de tristeza. Tanto na cidade, veja aí, todas as ruas e todas as praças, como no campo, o lavrador e os que sabem prantear, e nas vinhas. Tanto na cidade como no campo, haverá choro quando eu vier para esse encontro. Quando eu de fato vier para estar no meio de vocês, eu não virei em favor, mas virei em juízo. Ele está se referindo aqui à invasão dos assírios. Deus viria se encontrar com Israel através dos exércitos assírios. Era Deus que estava levantando a Síria e usando a Síria para encontrar-se com Israel.
Esse era o tipo de encontro que os israelitas não estavam prevendo, mas Amós adora fazer isso, reverter as expectativas, não é? Reverter as crenças populares é o estilo dele. Desacreditar aquilo que todo mundo acredita e dizer não é bem o que vocês estão pensando. Vocês pensam que eu estou com vocês, eu não estou. Eu estou indo me encontrar com vocês, mas quando eu chegar, não vai ser essa alegria que vocês estão pensando, mas vai ser choro, e muito choro, na cidade e no campo. Portanto, não há nenhuma razão para que vocês queiram o dia do Senhor. Verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. É a primeira vez na literatura do Antigo Testamento que aparece a expressão dia do Senhor. Eu digo isso não na sequência canônica, porque Isaías vem antes de Amós, na sequência da Bíblia, e fala do dia do Senhor. Mas historicamente Amós é antes de Isaías. Então é o primeiro profeta que escreveu o dia do Senhor. Mas o conceito era muito conhecido na nação de Israel. O dia do Senhor era aquele grande dia esperado pelos judeus, quando Deus viria em pessoa, na pessoa do Messias, estar com o seu povo, liderando os exércitos de Israel vitoriosamente, derrubando as nações inimigas, os impérios inimigos, e estabelecendo Israel e Jerusalém como capital do mundo. E de lá o Messias haveria de governar o mundo no reino messiânico, e os judeus seriam cabeça e não cauda. Eles estariam em primeiro lugar, seria a nação primeira. Era isso que o dia do Senhor representava para os judeus, e eles queriam que venha o dia do Senhor, que o nosso Deus venha, estabeleça o seu reino aqui nesse mundo, e nós seremos exaltados juntamente com Deus. E Amós então, para surpresa e horror geral da sua audiência, pergunta: por que vocês querem o dia de Deus? Por que vocês desejam o dia de Deus? Vocês estão pensando que vai ser dia de vitória, de glória, de honra para vocês? Será dia de escuridão, como ele diz, verso 18, final do verso 18, é dia de trevas e não de luz, final do verso 20, não será completa escuridão, sem nenhuma claridade o dia do Senhor. Não é o que vocês estão pensando o dia do Senhor. Por que vocês estão querendo? Vocês estão pedindo alguma coisa que vocês não têm a menor ideia do que vocês estão pedindo. Vocês estão seguindo o raciocínio de Amós, não é? O Reino do Norte dizia: Deus está conosco. Nós somos o povo da aliança, somos o povo escolhido de Deus, temos 3 centros de adoração, cada um deles tem um significado tradicional que aponta para a presença de Deus, somos prósperos e temos tido vitória militar. Então que venha, o dia do Senhor está chegando, que venha logo o dia do Senhor, para que essa glória aumente e seja universal. Amós chega e diz assim: Deus não está com vocês têm que buscar a Deus, olha o caminho de vocês estão pervertendo toda a lei de Deus, estão tendo um culto falso diante de Deus. Como é que Deus está com vocês? Busquem a Deus. E quando Deus vier, não vai ser motivo de alegria não, como vocês estão pensando, mas de choro, por conta de todos os pecados de vocês, porque Deus vem em juízo, vem através de uma nação inimiga castigar vocês por todos os pecados de vocês. Então por que vocês estão querendo o dia do Senhor? Não vai ser favorável a vocês. Esse encontro com Deus vai ser contra vocês. Deus virá a vocês não como Salvador, Redentor e Protetor, mas Deus virá como juiz. Ele virá como vingador da sua aliança. Por isso, por que vocês desejam o dia do Senhor? E Amós usa aqui 2 exemplos tirados da vida diária, frustrando as expectativas dos israelitas, não é? E Amós, como eu disse, ele gosta de fazer esse tipo de coisa. O primeiro exemplo é muito curioso, é típico de Amós, né, que era pastor, estava acostumado a ver isso. Verso 19, é como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com o urso. O cara no campo, de repente, um leão. Aí o cara vira para correr e dá de cara com um urso maior do que o leão. Não tem saída. Se ficar, literalmente, se ficar, o bicho pega. Não, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Né? Se ficar, o leão, se correr, o urso. É daqui que vem essa expressão: se ficar, pega, se correr, come. Né? Se fugir do urso, do leão, o urso pega. O que Amós quer dizer com isso? Que Israel fugiria da Síria, pensando que era um inimigo humano, mas ele ia dar de cara com Deus. Um inimigo muito pior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Deus aqui é o urso, a Síria é o leão. Então não tem saída para Israel. O segundo exemplo, que é tirado da vida cotidiana, está no verso 19, é como se um homem entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. O homem entra na sua casa pensando que está seguro, encosta a mão na parede e uma víbora o morde. Tem que lembrar que as casas naquela época não eram como as casas de hoje, especialmente a casa do campo. Eram casas feitas de barro, em paredes entrelaçadas de galhos de árvores, onde tinha muitas brechas e frestas e onde víboras, cobras costumavam ficar. O homem entra em casa pensando que está seguro, encosta a mão na parede e de dentro da sua própria casa sai a picada que vai matá-lo. Ou seja, não há lugar seguro, Israel, para você. Aonde você for, eu vou lhe pegar.
Você não tem escapatória por causa dos seus pecados. Se fugir do leão, o urso pega. Se você correr para dentro de casa, fugindo do urso e do leão, pensando que ali está seguro, a cobra vai pegar você. São figuras que Amós usa para dizer: eu venho ao teu encontro, mas eu não venho para ser o teu salvador. Eu venho em juízo por conta dos teus pecados. Queridos, o que é que nós podemos aprender com essa passagem tão gráfica, descritiva, desse profeta que era boiadeiro, um homem do campo, homem temente a Deus, corajoso, profetizando inclusive num local que não era sua terra, porque Amós não era do reino do norte, não é? Ele era do reino do sul, de Tecoa, que ficava ao sul de Belém. O que é que nós podemos aprender? Primeiro, que nosso Deus, ele toma conhecimento sim da corrupção dos juízes, da opressão dos poderosos, e ele abomina essas coisas. Ainda que o Brasil, queridos, não seja uma teocracia, e Deus não tem uma aliança com o Brasil, e nem com os brasileiros, como teve com Israel, ainda assim ele é Deus. Ele abomina a opressão dos pobres, ele abomina a corrupção de juízes, ele abomina a sentença falsa, ele abomina o juízo que não é concedido. Deus olha para essas coisas e isso revolta o seu santo coração e perturba a sua alma santa, justa e pura. E Deus vê essas coisas e ele conhece todas estas coisas. Se não agora nesse mundo, mas no dia do Senhor, Deus vai fazer justiça. Eu estava imaginando, estava conversando com a Minka e dizendo assim: Minka, às vezes eu me sinto assim, eu vou, prego e anuncio que Deus vai castigar os ímpios e os rebeldes, os que andam fora dos caminhos. Mas aí não acontece nada. Fica tudo do mesmo jeito, né? Prego isso ano após ano e as pessoas continuam do mesmo jeito, não estou vendo nada acontecer. E a Minka só disse o seguinte: quanto tempo depois da pregação de Amós foi a invasão babilônica, a Síria? Eu disse: 40 anos. Eu digo: você é muito apressado, né? Ela disse. Amós teve que esperar 40 anos. Já tinha morrido, talvez, dependendo da idade dele, quando os assírios vieram e Sargão II, em 722, cumpriu essa palavra, arrasou com o reino do norte completamente. Então o profeta tinha que ter fé. Ele estava anunciando uma coisa que ele não estava vendo acontecer. Nem sempre Deus executa o juízo na hora. Mas por conta da misericórdia dele, já diz Pedro, ele quer que muitos se arrependam, ele quer que sejam salvos, por isso Deus adia o juízo, ele adia o castigo, e ele chama na expectativa, não é por uma transgressão ou duas, mas por 3 ou 4, é assim que começa o livro de Amós, o que aponta para a misericórdia de Deus. Mas o que eu quero dizer é que ou aqui nesse mundo, ou no dia do juízo, Deus vai fazer justiça. Ele vai punir o ímpio, ele vai punir o corrupto, ele vai punir o opressor, ele vai punir o imoral, ele vai fazer isso, quer seja fora da igreja ou dentro da igreja. Não tem lugar. Se você pensa que está salvo praticando uma religião, lembra do urso, do leão e da cobra. Não tem salvação. Se você está praticando mal, não interessa que igreja você frequenta. Deus está vendo o que está acontecendo. Segunda coisa que eu queria tirar como lição. Queridos, aqui nós temos, talvez seja um dos capítulos mais interessantes para a gente provar a depravação total, né? Que é o primeiro ponto do calvinismo. O pecado de tal maneira corrompeu o coração do homem que ele perdeu a capacidade de se analisar de maneira objetiva. É possível que pessoas se iludam pensando que Deus está do lado deles, quando na verdade eles estão ofendendo a Deus gravemente, como era o caso dos israelitas do Reino do Norte. As pessoas hoje repetem o mesmo erro do Reino do Norte. Deus está conosco porque temos um pacto, temos uma tradição, somos prósperos, temos saúde, tudo nos vai bem, então isso é sinal de que Deus está conosco. Não. De repente ele está preparando um encontro para você. Não agora, talvez, porque ele tem misericórdia e te dá oportunidade para mudar. Mas cedo ou tarde ele virá ao seu encontro, ele vai passar no meio de ti. O leão vai rugir. Ao mesmo tempo, essas pessoas são desonestas, mentirosas, fofoqueiras, incrédulas, egoístas, injustas, avarentas, sem amor para com os pobres e necessitados, sem visão missionária, adoram outros deuses, elevaram ídolos no coração. Mas eu não podia terminar sem essa última lição. Que Deus finalmente, ele veio em pessoa ao nosso encontro em Jesus Cristo de Nazaré. Ele parou de mandar profetas. Quando ele viu que os profetas não estavam dando certo, por assim falar, humanamente falando, ele disse: eu vou em pessoa. E ele veio na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele veio ao nosso encontro, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Morreu pelos nossos pecados, próprio Deus, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai e virá no dia do Senhor
não mais para salvar, mas para se encontrar com o seu povo e para julgar os vivos e os mortos. Portanto, queridos, examinemos nossos caminhos, nossos negócios, nossos relacionamentos, o culto que nós prestamos a Deus, examinemos os sinais que estão ao nosso redor e interpretemos estes sinais da forma correta. Cuidado ao desejar o dia do Senhor, pensando que será aquele grande dia que você vai ser honrado e exaltado. Pode ser que você tenha uma surpresa. Examine o seu coração e ouçamos o apelo de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Buscai-me e vivei. Que Deus nos abençoe.